Então, pessoal, como a gente havia pontuado ainda agora, eu vou tratar com os senhores hoje de alguns tópicos. Nós, nas últimas aulas, falamos sobre a petição inicial que tem alguns requisitos a serem preenchidos, requisitos esses da petição inicial que estão essencialmente elencados no artigo 319 do CPC. Estou botando aqui no chat para os senhores recordarem. Só o caput, o título da seção. Olha lá, seção primeira dos requisitos da petição inicial. Artigo 319, a petição inicial indicará, e tem os incisos lá, juízo, partes, pedido. Não, juízes, partes, causa de pedir, pedido, valor da causa, provas e a opção pela realização ou não da audiência de mediação e conciliação. Além do 319, tem outros incisos que nós citamos aqui como sendo também requisitos da petição inicial, né? Artigo 320, artigo 330, parágrafo 2º, artigo 104. Então, tem dispositivos espalhados pelo Código que giram a respeito do requisito da petição inicial, que é uma característica da petição inicial, que faz com que a petição inicial seja tida como um ato processual solene, um ato formal. Os requisitos devem ser observados. Isso é um pressuposto processual de validade do processo. Para que o processo se desenvolva validamente, é necessário que esses requisitos sejam observados. Falamos sobre isso. Aqui é apenas um esforço de recordação. Pois se a parte tem que trazer para o juízo esses elementos, preencher esses requisitos, naturalmente, o juiz vai, depois de recebida a petição inicial, analisar se os requisitos foram ou não cumpridos. Isso se dá por um ato processual chamado de despacho preliminar. Na prática, chama-se despacho preliminar. Muito corrente, é muito usual essa expressão, despacho preliminar. Mas, na verdade, implicitamente, ontologicamente, intrinsecamente, dentro desse ato, na verdade, que costumeiramente se chama de despacho preliminar, o que nós temos é propriamente uma decisão. O juiz profere uma decisão dizendo se os requisitos da petição inicial foram ou não observados. É muito comum, infelizmente, na prática, chamar despacho de decisão, decisão de despacho. Os senhores têm que ter esse discernimento, né? Despacho é um ato meramente ordinatório. Quando, por exemplo, se remete os autos ao Ministério Público, quando se remete os autos a uma das partes, então, às partes, ao MP, ao contador, é um ótimo exemplo de despacho. Não tem conteúdo decisório nenhum, o juiz não toma uma decisão, ele só encaminha. Agora, em casos como esses, em que o juiz pode dizer se os requisitos estão preenchidos ou não preenchidos, isso ele tem que tomar uma decisão. O que se chama na prática de despacho preliminar é, portanto, decisão. E esse despacho preliminar, que tem natureza de decisão, ele consiste, portanto, na análise do juízo sobre o preenchimento ou não dos requisitos da petição inicial. Se os requisitos foram preenchidos, está tudo ok. Aquele pressuposto processual de validade que deve se fazer presente para que o processo se desenvolva de modo válido e regular, a petição inicial completa com todos os requisitos, foi observado, o juiz vai determinar o prosseguimento do processo. Os senhores devem se lembrar que o juiz, eu falei isso com os senhores em TGP, o juiz só avança ao mérito, o juiz só avança ao julgamento final de mérito se ele passa satisfatoriamente pela análise das condições da ação, de um lado,
Então temos as condições da ação de um lado e os pressupostos processuais, e o juiz, somente após a análise desses institutos, ele vai avançar para a análise do mérito. Se não tiver condições da ação, se não tiver pressupostos processuais, o juiz tenta tanto quanto possível corrigir, suprir esse vício. Não sendo possível, a conclusão é a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, o juiz não julga o mérito se faltar um dos pressupostos processuais, se faltar uma das condições da ação. Ok? Os requisitos da petição inicial, a regularidade formal da demanda, o preenchimento dos requisitos da petição inicial é o pressuposto processual de validade. Então o juiz só avança para preparar o processo, para ordenar aquele processo, para que ao final se julgue o mérito, se a petição inicial estiver com os requisitos preenchidos. Esse é o despacho preliminar positivo, portanto. Já o despacho preliminar negativo é quando o juiz afirma que os requisitos não foram preenchidos. E aí o despacho preliminar positivo vai nos levar a um outro instituto, que é o da emenda da petição inicial. Nós já falaremos aqui sobre a emenda da petição inicial. Quero, por hora, concentrar os esforços no entendimento desse primeiro item, que é o despacho preliminar. E aí, como eu havia comentado com os senhores, eu vou compartilhar aqui uma tela para complementar essa explicação. Tá bom? Só um momentinho. Ó, apareceu aí para os senhores, tá? Eu vou inserir aqui uma linha do tempo. Eu já desisti de tentar fazer manualmente. Estou pegando ali um atalho do sistema. Mesmo assim ficou torto. Um pouquinho torto. É incrível, mas tá bom. Olha, nós já mencionamos nas aulas passadas, e inclusive hoje, que a petição inicial é o primeiro ato, em geral, do procedimento. E aí nós estamos vendo agora um segundo ato, eu vou dar um espaço aqui de propósito, que é o despacho preliminar. Vou botar aqui entre aspas esse despacho preliminar. Acabamos de falar que, na verdade, trata-se de uma decisão, né? Mas, em geral, se chama de despacho preliminar. É uma decisão, por quê? Porque faz uma análise quanto ao preenchimento dos requisitos da petição inicial. Ok? Esse despacho preliminar, eu vinha lhes dizendo, ele pode ser positivo. E o despacho preliminar positivo vai nos conduzir, em regra, à citação, ao ato da citação do réu. Se os requisitos estão preenchidos, o processo deve prosseguir em direção ao julgamento final de mérito, prosseguir em direção à sentença. Estamos só no começo. Aqui o processo tem muita coisa para acontecer. Mas você cita o réu para trazer o réu ao processo, para que o réu participe em contraditório. Até agora, só o autor. Aqui está um ato do autor. E o juiz. Aqui está um ato do juiz, juízo, né? O Estado juiz proferiu. Ok? Despacho preliminar positivo. Pode ser também que o despacho preliminar seja negativo.
E aí vejam, tinta verde para o positivo, tinta vermelha para o negativo, para ajudar a compreensão. O despacho preliminar negativo, como eu lhes disse, nos conduz a um outro ato, que é a emenda da petição inicial. Vou ajustar isso aqui, para não me dar nervoso. Emenda da petição inicial. Nós falaremos separadamente a seguir sobre a emenda, tá? O foco aqui é o despacho preliminar. Mas dá para adiantar um pouco. O que é a emenda? Emenda é um complemento. Quando você faz uma emenda em casa, quando você remenda, quando você pega, sei lá, uma linha de pipa e você emenda uma ponta na outra, né? Então, o que é a emenda da petição inicial? É uma complementação da petição inicial. Complementação da petição inicial em relação ao quê? Em relação aos requisitos. Se o despacho foi negativo em relação aos requisitos, foi porque faltou requisitos. A emenda visa complementar a petição inicial quanto aos requisitos. Pois se a emenda traz requisitos, o que incumbe ao juízo fazer? Analisar de novo, né? Ele vai analisar se agora, com a emenda, os requisitos estão preenchidos ou não. E aí nós podemos ter novamente Jesus. Isso eu vou apagar. Porque quem chega depois aí, se a aula ficar gravada, pode parecer que o professor é Mobral, né? Tem um probleminha sério. Não que não seja, né? Então tá aqui, tá. E aí o despacho preliminar positivo, assim como antes, nos conduz, em regra, à citação do réu. Ok? Mas pode acontecer do despacho preliminar ser novamente negativo. Uma vez mais, não preencher todos os requisitos da petição inicial. E aí nós teremos um segundo despacho preliminar negativo. Esse segundo despacho preliminar negativo, que se refere agora à emenda da petição inicial, vai nos conduzir a um outro tópico que nós veremos ainda mais depois, ainda nesse encontro de hoje, mas mais para frente, que é o indeferimento da petição inicial. Ok? Já que eu mencionei aqui diversos atos, diversos tópicos, que nós falaremos depois, adiante, lembra que eu o tempo todo falei que o despacho preliminar positivo nos conduz, em regra, à citação do réu? Por que esse, em regra, a citação do réu? Porque nós temos um ato aqui, antes da citação, que nós vamos analisar hoje também, é o último tópico da aula de hoje, que é o julgamento liminar de improcedência do pedido. Mas eu recordo aos senhores que nós estamos nesse primeiro momento tratando sobre o despacho preliminar, que na verdade é uma decisão. O que esse despacho preliminar visa fazer? Analisar o preenchimento ou não dos requisitos da petição inicial. Daí que o despacho pode ser positivo, se os requisitos estão preenchidos, ou negativo, se falta algum dos requisitos. Ok? Agora eu vou voltar para verificar com os senhores se alguém tem alguma dúvida, para que nós possamos prosseguir.